Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais uma aula aqui para o Enseja 2023 e hoje nós vamos estar falando sobre tabelas. É um assunto muito importante para a sua prova. Eu tenho certeza que estarão lá uma ou duas questões somente deste assunto. Então, para início de conversa, o que é uma tabela? Tabela é uma ferramenta utilizada para organizar os dados em linhas e colunas. Olha só, organizar os dados em linhas e colunas e permitir uma melhor visualização das informações que estão sendo apresentadas. Toda tabela é formada por linha e coluna, conforme nós já falamos. E nós temos também numa tabela o que a gente chama de célula. O que é a célula? É a junção de linhas e colunas. Então, se eu tenho aqui uma certa linha e eu tenho uma certa coluna, o encontro entre essa linha e essa coluna, a gente vai denominar aqui de célula. Nessa célula é onde que estão as informações, ou seja, os dados. Então, para a tabela, ela serve para organizar os dados. E para interpretar uma tabela, o que nós temos que fazer? O que significa interpretar uma tabela? Significa dizer sobre qual assunto ela trata e conseguir fazer com ela o quê? Comparativos. Nós temos aqui um exemplo que vai nos ajudar a entender o conceito de tabela e a sua importância. Nós temos aqui um exemplo, aqui João, Carlos e José colecionam tampinhas. João tem 4 tampinhas de cor azul, 4 de cor verde e 5 de cor amarela. Carlos tem 10 de cor azul, 3 de cor verde e 6 de cor amarela. Já o José tem 7 de cor azul, 8 de cor verde e 2 de cor amarela. Então, se a gente visualizar esses dados assim conforme eles estão, fica assim muito ruim de a gente conseguir interpretar os dados eles ficam desorganizados, mas se a gente fizer uso aqui de uma tabela, a gente colocar aqui ó, nas linhas os nomes desses meninos e aqui nas colunas as cores das tampinhas que eles têm. Então aqui nas células a gente coloca aqui as quantidades que cada um tem de cada cor. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui João, ele tem 5 tampinhas de cor amarela. Então, se nós tivéssemos uma questão e ela perguntasse para a gente assim, ó, qual cor apresenta a maior quantidade de tampinhas? Com a tabela fica muito mais fácil e rápido a gente fazer esse tipo de soma, esse tipo de comparação. Então, nós vamos ver que de cor azul nós temos 21 tampinhas, de cor verde, se a gente somar aqui essa cor, nós vamos ver que nós temos 15 tampinhas e de cor amarela também somando, nós vamos ver que nós temos 13 tampinhas. Então, qual cor apresenta a maior quantidade de tampinhas? Nós estamos vendo aqui, ó, que são as tampinhas de cor azul. Essas estão aqui apresentadas nessa tabela com as maiores quantidades. Então, vocês notaram aqui, ó, a importância, né, e a utilidade de uma tabela. Vamos estar agora fazendo alguns exercícios para a gente estar frisando esse conceito. Aqui, uma questão que já caiu em seja que diz assim, ó, a tabela abaixo apresenta dados sobre o estado nutricional de adolescentes distribuídos por sexo. Então, nós temos aqui, ó, dados do estado nutricional de adolescentes distribuídos por sexo. Estado nutricional, nós temos aqui as porcentagens, né, de meninos e meninas, conforme já foi falado ali no enunciado. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, estado nutricional normal, 58 dos meninos, 5,1% dos meninos encontra-se no estado normal e 65,2% das meninas encontram-se no estado normal. A questão pergunta assim, ó, considerando que o número de meninos e meninas que participou dessa pesquisa foi o mesmo, qual é o percentual de adolescentes com sobrepeso? Então, nós temos que vir aqui nessa linha e somar o percentual de meninos e meninas que estão em estado de sobrepeso. Então, é só a gente fazer essa pequena soma, somar aqui, ó, 10,9 mais 4,7, que nós vamos encontrar o gabarito da nossa questão. 9 mais 7 é 16, mais 1 aqui, ó, 4 mais 1 é 5, e aqui a gente abaixa 1. Então, nós temos uma vírgula, a gente considera aqui também. Então, aqui, nosso gabarito, letra C. A quantidade de total, né, de meninos e meninas que nessa tabela aqui, ó, estão com estado nutricional de sobrepeso é igual a 15,6. Tudo bem? Próxima questão.
A tabela apresenta a quantidade de casos de dengue no Brasil. Nós temos aqui, ó, casos de dengue no Brasil. Nós temos aqui, nessa coluna aqui, as regiões. Nós temos aqui, ó, os dados de janeiro a março de 2010. E nós temos aqui a variação. Se a gente pegar, por exemplo, aqui na região norte, nós vamos notar que no ano de 2010 nós tivemos o quê? Quantos casos? 45.445. Então, no ano de 2011 nós tivemos o quê? 76.671. Então, nós tivemos o quê? Uma variação de quê? Um aumento de 69% nos casos de dengue na região norte dos anos de janeiro a março de 2010 para 2011. E a questão, ela pergunta assim, ó, a maior redução relativa de número de casos de dengue no período indicado ocorreu na... Então, nós temos que olhar aqui em cada região, como ela está perguntando sobre a redução, em que região que ocorreu redução no número de casos de dengue, nos períodos que nós estamos comparando. Nós estamos vendo aqui, ó, que nós tivemos redução aqui na região sudeste, nós tivemos uma redução aqui na região centro-oeste. Então, olhando para a nossa tabela, em quais dessas duas regiões aqui, a redução relativa, né, de número de casos de dengue foi maior? Nós estamos olhando aqui, ó, que foi na região centro-oeste, que teve uma redução de 85% do número de casos. Por isso que o nosso gabarito aqui, ó, letra A. Próxima questãozinha, a tabela abaixo apresenta a expectativa de vida em ano no Brasil e suas regiões nos anos 1950 e 2000. Então, nós temos aqui, ó, o Brasil e as suas regiões, e nós temos aqui a expectativa de vida nos anos 1950, nós estamos vendo aqui que era de 43,3, e no ano 2000, que era de 70,4. A questão pergunta assim, de acordo com a tabela no ano 2000, então nós vamos pegar aqui, ó, essa parte da tabela, no ano 2000, a região em que a expectativa de vida teve valor mais próximo da expectativa de vida do país foi a região. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui, ó, comparar cada região com a expectativa de vida do Brasil aqui no ano de 2000. Então, aqui no Brasil é 70,4. E a questão está perguntando em qual região esse valor aqui da expectativa de vida está mais próximo do Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar. A gente pode fazer isso utilizando o que? Da operação de subtração. Então, se a gente fizer aqui, ó, 70,4, que é a expectativa de vida no Brasil, menos 69,5, que é a expectativa de vida aqui na região norte, e a gente fizer essa diferença, nós vamos encontrar 0,90. Da mesma forma, se a gente for comparando a região do Brasil com o país, né, a expectativa de vida do Brasil, com cada região, aqui com o Nordeste, com o Sudeste, com o Sul, com o Centro-Oeste, fizer esse mesmo cálculo para todos os outros, nós vamos chegar aqui, ó, que o nosso gabarito é a letra, aqui, ó, é a letra B. Porque nós estamos vendo aqui pelos nossos cálculos que a expectativa de vida da região norte, ela teve o quê? O valor mais próximo da expectativa de vida do Brasil. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima questão. Um curso de língua portuguesa é oferecido em uma instituição para 4 turmas distintas. Nós temos as turmas 1, 2, 3, 4. Em cada uma dessas turmas há estudantes brasileiros e estudantes estrangeiros. O quadro apresenta a quantidade de estudantes brasileiros e o total de estudantes em cada turma. E pergunta assim, qual turma tem o número de estudantes estrangeiros? Então, aqui nós temos uma tabelinha, que aqui indica as turmas, e aqui, nas outras colunas, indica o quê? A quantidade de brasileiros que tem em cada turma e a quantidade total de estudantes. Só que ela aqui está perguntando a quantidade de estrangeiros, e a tabela só nos trouxe aqui a quantidade de brasileiros e a quantidade de estudantes. Mas para a gente descobrir a quantidade de estrangeiros, basta a gente fazer o quê? Essa diferença entre o total de estudantes, por exemplo, aqui da turma 1, que é 22, menos o total de brasileiros, que nós vamos chegar aqui à quantidade de estrangeiros em cada turma. Então, nós vamos ver aqui que na turma 1,
nós temos o que? Ó, 13 estrangeiros. Na turma 2, nós temos o que? 8 estrangeiros. Na turma 3, 14 estrangeiros. E na turma 4, 12 estrangeiros. Então, como a questão está perguntando em qual turma a quantidade de estrangeiros é maior, nós estamos vendo aqui ó, que isso vai acontecer na turma 3. Então, nosso gabarito aqui, letra C. Então, pessoal, eu espero que através dessas questões vocês tenham visualizado a importância da tabela e tenham aprendido aqui através de algumas questões, né, como que a gente faz a interpretação dessas tabelas. Então, fique com Deus, continue nos acompanhando para as próximas aulas. Se você gostou dessa aula, deixa curta aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui também. E fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.